A faixa de Gaza se tornou um dos lugares mais citados no noticiário internacional nas últimas semanas, desde que o grupo Hamas saiu de lá para um ataque a Israel que deixou mais de 1.000 pessoas mortas e fez outras de reféns. Apesar do fato recente, o território é cenário de um conflito com israelenses desde 1948. Em 48, que o Estado de Israel se declara unilateralmente um Estado, então você tem um Estado de Israel e a população palestina não reconhecida, não formada enquanto Estado. Então, são dois povos que brigam pelo mesmo território. Apesar da dificuldade em prever os rumos e as proporções desse embate, especialistas já analisam os impactos relevantes que a guerra pode trazer para a economia brasileira, já que o país tem relações comerciais, principalmente com Israel. O Brasil, ele importa muito fertilizante, então tem um efeito que talvez no agro teria, e também a questão de petróleo, porque a gente está falando do Oriente Médio, né? Uma região, principalmente no Golfo Pérsico, Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Irã, são países que grandes produtores de petróleo, né? Então eles têm uma percentual dentro da quantidade de oferta de petróleo, né, no mundo muito grande. A gente também não tem a certeza se o conflito ele fica dentro da faixa de Gaza, ou território de Israel com a Palestina, ou se ele se expande. Com a eventual entrada no conflito de países produtores de petróleo, especialmente o Irã, as proporções do impacto econômico podem sim atingir o Brasil. O Irã ele é um dos grandes produtores de petróleo no mundo, então tendo o Irã participando de uma escalada de conflito, aí sim teria efeitos de mais longo prazo no petróleo, que o Brasil, apesar de produzir petróleo, ele também importa cerca de 30% do petróleo brasileiro é importado. Então, o preço internacional influencia bastante no preço doméstico brasileiro. Na semana em que a guerra estourou, o preço do barril do petróleo tinha caído cerca de 11%. Caso a guerra se estenda, esse especialista explica que o Brasil teria uma saída em relação à importação de petróleo. Ao longo dos anos, né, a gente aprendeu a substituir algumas fontes de energia. Existe sempre uma coisa muito simples, né, em economia, que é o efeito da substituição, né? Pessoas diante de umas situações que o produto fica mais caro, elas tentam substituição. A gente, por sorte, né, avançou o programa de pró-álcool desde os anos 70. Né, a gente tem fontes alternativas de energia, algumas, né? E mesmo que a gente não tiver, a gente pode sempre substituir alguns países produtores de petróleo por outros, né?